engenheiro civil por vocação, construiu a sua carreira na HCI Construções, empresa que descreve com orgulho como um dos grandes players do mercado. Em 1994, ainda estudante, inicia o seu percurso no planeamento e orçamentação e, muito jovem, chega a diretor de obra. Mais tarde, assume a direção de grupo a coordenar equipas e projetos de grande dimensão. O convite para administrador da HCI surge em 2023, consolidando cerca de 3 décadas dedicadas ao setor da construção. Recebemos no Passa a 2, Nuno Guerra. Ora viva, bem-vindos ao Passa a 2. Hoje vou ter uma conversa sobre um tema que me intriga há 20 ou 30 anos. Eu, quando comecei a trabalhar, os meus primeiros 10 anos foram em obra, numa empresa de construção familiar, mas era uma empresa pequena, éramos 3 engenheiros, mais tarde 4, em que todos nos todos víamos as obras uns dos outros e por aí fora. E desde que comecei a estar envolvidos em obras maiores, que me intriga muito como é que uma grande construtora consegue ter as equipas articuladas, consegue delegar responsabilidade nas equipas de direção de obra, como é que consegue controlar, como é que consegue gerir a cultura da empresa com gente que está a trabalhar em projetos muito distantes, por vezes uns dos outros e por aí fora. E hoje finalmente vou poder satisfazer a minha curiosidade. Tenho comigo Nuno Guerra, administrador da HCI, com quem vou conversar exatamente sobre estes desafios da gestão de uma grande construtora sob este ponto de vista. Olá, Nuno. Olá, Jaime, tudo muito bem? Bem-vindo ao Passa a 2. Obrigado por teres aceitado este convite. Muito obrigado. E agradeço-te imenso esta oportunidade. Já levantaste aqui a expectativa muito, não é? Estás a ver? Espero eu que consiga ajudar a esclarecer. Eu gostava também de ser esclarecido em algum destes temas, que isso acho que é o objetivo das nossas conversas. Vais satisfazer uma cursidade há décadas. Há décadas, pois. Então, eu se calhar começava um bocadinho, para quem eventualmente não te conheça, um bocadinho da tua história rapidamente e perceber hoje o que é que estás a fazer, mas já agora como aqui chegaste. É verdade. É muito fácil, porque eu sou daqueles da geração de 90 em que tive a sorte ou o azar, já não se sabe bem o que é. Em 94 entrei na HCI, estava a acabar de estudar e passaram-se 30 anos, ou mais de 30 anos agora, e ainda estou aqui. Eu sou daqueles que andava no técnico e achava que tinha que ser projetista, porque isso é que era aquela coisa... Engenharia. A engenharia, e os pais queriam-nos para ser engenheiros, mas é projeto. E por força das circunstâncias, portanto não foi nada programado, estou aqui há 30 anos e estou aqui numa construtora. Portanto a minha carreira é feita em ambiente de uma empresa de construção, que na altura era relativamente pequena e hoje é bastante grande, ou um dos grandes players, vá lá, se calhar. Sim, acho que não vamos ter vergonha, é um dos grandes players da construção, sim senhora. Não faturamos acho que ninguém terá dúvidas. Bilhões, mas acho que não. Mas a carreira foi uma carreira muito clássica e acho que tive essa felicidade de conseguir tocar em todas as áreas. Comecei nos planeamentos e nos orçamentos, depois passei pela... a posição típica do diretor de obra adjunto e depois, muito cedo, que hoje não acontece com os jovens engenheiros, fui para a direção de obra. E depois da direção de obra fiz uma coisa que é uma figura que eu acho que é uma figura muito importante na HCI, que é a direção do grupo de obras, que é aquele engenheiro que consegue ter vários diretores de obra e estar junto e acompanhar, já lá vamos. E agora, desde 2023, fui convidado para a administração da HCI, que estou aqui a desempenhar e a fazer aqui uma alteração ou tentar fazer aqui um movimento para adaptar estas modernidades e estas organizações diferentes, também já iremos falar. E ao longo destes 30 anos o meu currículo acaba por, ao nível de construir, passou muito por obras de reabilitação. Eu tenho realmente um currículo, um contacto com muitas obras de reabilitação, mas também novas, desde edifícios, hospitais, habitação, indústria, calhou-me tudo. E calhou-me também trabalhar só empresa com a HCI sozinho em grandes construções, como também em consórcios, que é uma coisa que é mais dos anos 2000 para a frente, mas realmente dá uma grande experiência de cruzamento entre outras empresas e outras culturas, e tenho aí grandes experiências em consórcio. Basicamente foi uma soma de experiências ao longo destes períodos. Portanto, claramente uma carreira de obra só obra, profundamente obra, um bicho gestão, e de gestão e portanto muito envolvida nestas questões, mas sempre na ótica de uma construtora, de construir, é isso.
Então, olhando para uma construtora como a HCI, como é que se organiza no que à produção diz respeito, ou no que à gestão da produção diz respeito, como é que se organiza uma empresa como a HCI entre as obras e a sede, como é que isto funciona? Nós temos um modelo clássico nessa área muito tradicional e que já quando cheguei na HCI era assim e hoje é, e que acreditamos bastante e acho que funciona, que é, temos a figura da direção de obra. Existe a figura do diretor de obra, o elemento charneira na organização da construção e da obra e do projeto. Portanto, tudo orbita à volta do nosso diretor de obra. Portanto, ele depois é o gestor de uma equipa multidisciplinar nas obras. As equipas são mais complexas, menos complexas, consoante a dimensão. Os encarregados, os preparadores, os técnicos de segurança, especialidades, todas essas áreas. E depois temos uma estrutura que foi ao longo destes anos todos, porque há 30 anos não havia as exigências que nos pediam, não é? Portanto, eu quando era jovem diretor de obra tínhamos muito tempo para andar a passear nas obras e a olhar para os problemas técnicos. Hoje cada vez os nossos diretores de obra têm menos. Certo. Trabalham muito mais à volta das coisas, da envolvente da obra do que propriamente do ato de construir. Infelizmente é uma das coisas que temos um problema. É uma coisa que sinto nos projetos hoje em dia, falamos muito disso internamente na Alphalink, que é nós temos que dividir o esforço entre desenvolver um projeto, fazer a obra, no vosso caso, e fazer coisas sobre o projeto, que são coisas diferentes. Naturalmente, diferente. É sempre preciso um bocadinho de coisas sobre o projeto, as atas, os relatórios, o que for. Mas hoje em dia o peso é desmesurado. É uma coisa extraordinária, uma pessoa pergunta logo ao início, um jovem engenheiro, já olhaste para o projeto, já viste onde é que estão os problemas? E não, mas já tratou da ata e dos certificados não sei o que é isso, as coisas estão-se a tratar, mas olhar para aquilo, qual é o problema técnico, onde é que eu me vou ver aflito? Às vezes não teve tempo. Quando era ao contrário, ou devia ser ao contrário. Para isso, o que é que nós temos hoje? E hoje acho que estamos bem capacitados, temos uma estrutura de apoio, não é? De áreas e departamentos que nos apoiam depois ao diretor de obra, que é o elemento charneira, e que lhes dá apoio para ele também não se afogar completamente no trabalho. Temos a sustentabilidade, que tem a segurança, as qualidades, os ambientes. Hoje, o que está muito em voga, que é preciso muito apoio da sede, das certificações BREEAM e LEED. Temos um departamento de instalações especiais que nos também dá apoio a acompanhar as partes muito técnicas, porque cada vez há mais coisas não visíveis nas obras, aquela coisa do que se o cabo está ligado, se os protocolos de informática funcionam e se o sistema, não sei, é uma loucura. E tecnologia nas obras. Tecnologia cada vez mais, não é? Hoje é um peso muito forte, até mesmo percentuais em valor de dinheiro, é uma loucura. Temos uma área de projeto que nos dá apoio aos processos colaborativos, que hoje também é uma nova moda, uma nova trend, e muito interessante, e que por acaso até temos alguns em conjunto com a Alphalink. E temos também um apoio de controle e acompanhamento de planeamento, que é uma coisa que estou aqui a tentar também incentivar e a fazer crescer, porque temos notado nos últimos anos que, como um bocadinho naquilo que eu estava a dizer, que é os diretores de obra não têm tempo para pensar 10 minutos no como é que está a questão, a parte financeira, o planeamento, fazer uma reflexão, e é preciso alguém a apoiar para eles saírem dentro da floresta, não é? No meio das árvores e olharem para o global. Portanto, só tentar resumir para ver se estou a perceber bem. Portanto, temos a equipa de direção de obra, liderada pelo diretor de obra, que está residente em obra, é responsável por determinada obra, determinado projeto ou contrato. E depois todos esses departamentos, ou como lhe queiramos chamar, essas áreas são centrais, mas que dão apoio às obras todas. Exatamente, portanto, todas elas. E depois, a somar a isto, não é? Que é aquilo, a cola destas questões, temos a nossa direção de grupo, que neste caso na HCI são 5 engenheiros, são pessoas que têm muito currículo, são pessoas experientes, são pessoas que já fizeram projetos muito grandes e que acompanham o cliente e dão apoio, seja um diretor de obra bastante sénior, como seja um diretor de obra muito júnior. E é a pessoa que nos faz aqui o equilíbrio e faz aqui o ponto para que as coisas tenham ponderação. Porque nós temos muitas pessoas diferentes. Temos diretores de obra muito bons, tecnicamente, outros que falam muito bem, outros que têm facilidades, outros têm imensas dificuldades, e uns que estão a começar e outros que estão em fase de fim de vida e que às vezes não têm paciência nenhuma para aturar determinadas coisas. Também temos isso, quer dizer, e é importante. Vida profissional. Profissional, claro, profissional. Normalmente até é uma coisa boa, para alguns deles até acham maravilhoso.
Mas basicamente esta é a estrutura Sim. produtiva que faz com que nós consigamos manter o nosso drive, que é um muito próprio e que iremos falar se calhar um bocadinho à frente, e acho que é mais basicamente isto. Não falaste de algo que se ouve muito falar quando lidamos com construtoras, o procurement centralizado ou o que for. Como é que vocês funcionam com isso? Ou seja, é comum com empresas com que lidamos, curiosamente não com a HCI, por acaso isso temos o departamento de compras, de procurement, que centraliza uma série de coisas. Nós temos uma filosofia distinta, ok, do que se vê em algumas construtoras. Portanto, basicamente, sei lá, eu conheço as 15 maiores que estão no mercado. Podemos dividi-las em duas. Aqueles que fazem muito parecido, pois cada um tem o seu estilo, que é o diretor de obra é o elemento charneira, o foco central, o sol deste modelo. Até costumamos passar a mensagem, tu és uma empresa, esta empresa vai fazer uma obra de 20 milhões, 15 milhões, e és tu o gestor desta. E depois temos um outro modelo que também existe no mercado, que julgo que está muito em voga agora, e cada vez as grandes empresas estão a implementar, que é um modelo em que a direção de obra é um dos elementos que está, destas peças que está na obra, que faz o acompanhamento dos fornecedores, do cliente e dos planeamentos, mas depois todas estas coisas que nós pedimos a um diretor de obras estão centralizadas, alguns numa sede, num sítio qualquer do país. O procurement, os acompanhamentos com determinadas ao nível de controle de custos, e portanto, o diretor de obra é só uma peça neste modelo. Nós, aqui na HCI, se tivesse certezas de tudo, dizia-te assim com certeza, eu em particular, e acho que nós todos na HCI não acreditamos muito neste modelo, porque o procurement centralizado é interessante para as commodities, para os produtos que nós podemos cruzar entre obras, e nós temos uma área de compras e que não falei, e que dá apoio para as compras pequenas e para compras que no fundo são transversais às várias... De brita, aço, do OFR, do fornecimento de cimento, de argamassas, são coisas que tanto dá a fazer obra no Porto ou como no Algarve, ou uma obra de reabilitação, uma obra de estrutura nova, são questões que são muito transversais, ou de serviço e de apoio. Sim, que a empresa pode comprar em bloco e trazer uma coisa extraordinária vantagem. Que nós temos e que acho que poucas empresas têm, faz o que nós lhe chamamos as urgências. Portanto, é o nosso serviço de atendimento permanente. Amanhã é preciso 2 sacos de cimento para o João. E ele vai aparecer porque o nosso departamento de compras, e não interessa o preço, não interessa o que é preciso resolver. E faz-nos isso, portanto, é o nosso atendimento permanente dos nossos... funciona mesmo bem, temos até hoje colaboradores novos, nós fizemos uma renovação de pessoas e de drive, de maior organização, e funciona muito bem. Porquê é que não fazemos as grandes subempreitadas, os grandes fornecimentos? Porque são coisas muito específicas. As obras... Cada obra tem uma história, tem um projeto, já falámos até sobre isto, engraçado. Um protótipo. É sempre um protótipo. E carpintarias na obra em Lisboa, no centro, numa reabilitação, tem umas especificidades tão grandes que é diferente do Algarve para a obra que afinal é um turismo, ou depois a outra é um hospital. E centralizar, nós não ganhamos escala, não conseguimos, porque cada história é uma história. Pois, até porque estamos a falar de coisas que têm uma componente de serviço fortíssima. Eu realmente e componente noto, técnica, noto por vezes, vou ser franco, nunca tinha feito o raciocínio se noto mais com a HCI, com quem depois que trabalhamos, mas agora olhando para trás, que se calhar sim, que é a relação que um diretor de obra consegue ter com um subempreiteiro é muito diferente se foi o diretor de obra a contratá-lo do que se foi alguém imposto que caiu... São 2 ou 3 vantagens. Tem uma grande desvantagem, cria mais uma vez pressão sobre a direção de obra, que precisava fazer outras coisas, mas quem estuda, por exemplo, o modelo de carpintarias, vou adjudicar as carpintarias, tem que abrir o projeto, estudar, ver os detalhes, negociar, estar perante os players que se aparecem para fazer o trabalho e adjudica, e a mensagem que se transmite numa liderança é: eu sou o gajo que te dei o negócio, eu sou a seguir que te vou pressionar para cumprir, para fazeres bem, se fizeste a preparação. E no meio disto tudo tem uma coisa extraordinária, é que isto faz com que o diretor de obra entre e começa a ver os detalhes do projeto, e começa a ver os problemas, porque normalmente as obras arrebentam-se todas ou estragam-se todas nos detalhes, os planeamentos, porque afinal o rodapé tem que ser depois e não pode ser antes, e isso duplica logo o prazo. Temos imensos problemas desses, e muitas vezes porque a nossa gestão de obra, o nosso diretor de obra não olhou para o projeto com olhos, ou o nosso preparador não teve esse cuidado.
E nós temos que todos os dias trabalhar isso. Sim. Isso vem inclusive até de cima para baixo, Sim. na direção Sim. do grupo, pressionar para que olhem para os pormenores, olhem para os detalhes, vejam como é que se vai rematar, porque aí, normalmente aí é onde está o problema. Sim. Sim. Então, em jeito de ponto de situação, temos a figura da direção da obra, que no vosso caso tem um peso, tem claramente poder de decisão, poder de fogo e uma responsabilidade imensa também. Atenção apoiada pela direção do grupo e pela administração, portanto, mas a decisão Estou muito interessado nessa ligação, portanto é aí que eu vou. Portanto, temos a direção de obra com isso, depois temos um conjunto de serviços de apoio que são, no fundo, recursos que estão à disposição da equipa de direção de obra para e tudo, que, por exemplo, em questões de segurança até são mais impositivos, porque há coisas que não podem ultrapassar, mas faz parte. E depois criar aquelas tensões entre áreas, mas que são até saudáveis. Pois, que é se toda a gente está a tentar puxar para o mesmo lado, mas às vezes há interesses diferentes, faz parte da vida. E é isso que temos que mediar. E então, esta ligação, porque de facto estamos a falar de o diretor de obra enquanto um CEO quase, ou seja, alguém é um super-homem. É um super-homem. Eu falo com frequência às vezes quando estamos a falar nestas áreas que se quiséssemos listar as competências de uma direção de obra madura, competente, um verdadeiro diretor de obra, um diretor técnico de empreitada, que é assim um nome mais legal e pomposo, fazemos uma lista imensa de mais de 20 pontos, desde as áreas desde as áreas de liderança, desde as áreas das competências matemáticas, saber fazer análise de mapas comparativos, que é uma coisa que se começa logo ao início, saber uma coisa tão interessante que é saber fazer comparações entre propostas, porque é preciso saber fazer, não é ver o preço, isso é preciso ensinar, perceber quais são as condições, tudo isso. Portanto, tu tens ali uma pessoa que precisa de mesmo muitas competências, e só por milagre eu de repente encontro alguém no mercado. Indo por aí, e já vamos então à relação da obra depois com a organização, como é que vocês contratam, formam diretores de obra? Como é que se faz um diretor de obra? É um assunto mesmo muito complicado. É um assunto mesmo complicado. Isto é tentativa, claramente. Nós temos uma coisa boa, não somos muitos, no final não precisamos muitos, nós temos pouco mais de 20 diretores de obra. Agora temos pessoas com muita experiência, pessoas muito novas e precisamos de renovar, como habitualmente. Corre-nos sempre normalmente melhor, ou pelo menos nos últimos anos tem sempre corrido melhor, contratar jovens saídos da universidade e que nós vamos moldando através das nossas direções, sendo adjuntos de obra, com diretores de obra séniores e já com provas dadas e apoiados pela direção de grupo, que efetivamente são as... e depois vamos desenvolvendo as suas capacidades e vamos avaliando o seu desenvolvimento. Tradicionalmente, como contratamos pouco, procuramos sempre aquela capacidade intelectual, mas isto, dizer que nós acertamos... E sofrem com o problema da atualidade, quem contrata com a rotação ou seja, em particular os jovens, de facto, ficam menos tempo no mesmo sítio, não é? Ainda não temos alguma pressão sobre isso. O que é que acontece? Temos muita dificuldade a convencê-los. E às vezes quando dizemos jovens pode ser 0 km, como se costuma dizer, ou por exemplo com muito pouca experiência. Ultimamente tem aparecido um fenómeno interessante. Nós conseguimos contratar 3 ou 4 colegas maduros, assim, como eu digo, maduros, pessoas com experiência, mais de 50 anos, assim, até mais velhos que eu, que trabalham connosco. E tem sido uma experiência espetacular, porque, claro que isto não resolve o meu problema há 10 anos ou há 15 anos, não é? Um tipo com 55 anos, mas resolve-me porquê? Porque nós, efetivamente, ali no meio dos anos 35, 40, perdemos pessoas por diversas razões, ou porque nunca nós precisamos, que é a fase em que eles eram jovens engenheiros nos anos da crise em Portugal. E essas pessoas hoje teriam perto dos 50 ou 40 e muitos, e faltam-nos pessoas com esse traquejo para nos dar corpo, ou faltava-nos. Eu digo agora passado porque entraram 4 elementos muito interessantes. E que diria que acertámos, não diria em todos, mas acho que tivemos sorte ou tivemos a felicidade de os escolher. Isso traz uma coisa extraordinária à equipa, que é pessoas resolvidas, ok? E pessoas que têm experiência, que nos ajudam a formar os mais novos, e que dão alguma autonomia, que têm bastante autonomia, que dão alguma liberdade aos diretores de grupo para poderem acompanhar também os mais novos. Sim. Porque os diretores de grupo, era isso que eu te ia dizer, e acabei, depois são a cola destas equipas, já com mais experiência. Já vamos aos diretores de grupo. Ainda estamos nos diretores de obra.
Portanto, contratação, mais novos, mais velhos, com mais experiência e por aí fora, sentem, eu de alguma maneira constato que o diretor de obra, quando chega ali aos 40 anos, começa a ter família, a carreira de direção de obra, ou seja, a direção de obra é muito exigente, não há dúvida, de stress, tensão, de responsabilidade, de tempo, de horas. Disponibilidade. É uma coisa muito imediata. Eu lembro quando estava em obra, quando alguém me liga, Jaime, eu estou aqui, e estou aqui agora, não dá, então eu já ligo daqui a 2 horas. Há um problema para resolver, portanto não há dúvida, é uma função brutalmente exigente. Não sentem que, quando se sabeiram ali dos 40, que começam a ver, espera lá, eu agora se calhar queria passar para outra faixa. Há 2 momentos interessantes, acho que ao fim deste tempo todo, passei por eles, acho que todos nós passamos, portanto, que é o momento, há 3, não é? Há uma curva primeiro que é quando se entra com 25, 24, 26, depende um bocadinho, em que claramente se acertou e gosta, tem que gostar de fazer aquilo e ter aquela vertigem de ver construir e de no final acabar, fui eu que fiz isto e envolveu. E há uma curva de aprendizagem de tudo é bom, tudo é novo, e fiz uma obra, 2, 3, pronto. Depois há um pequeno desencanto. Um pequeno desencanto que às vezes, depois as pessoas ou casam ou não casam, mas há ali um momento, ou têm um filho, 2 filhos, pois hoje em dia podemos não estar associados sempre ao facto de ter filho ou não, mas há ali um pequeno desencanto ali, talvez pelos 35, antes talvez, em que as pessoas dizem, puxa, então agora já é a 4ª, isto afinal é sempre um bocado do mesmo, pelo menos as chatices, não é? Há coisas novas, tem essa coisa boa, nós quando trocamos de obra, mudamos de pessoas, mudamos de interlocutores, mudamos de sítio, hoje estamos na Baixa, amanhã estamos no Norte, vamos ao Algarve, ou o que for. Mas ou então um momento, é mais fácil talvez para mim explicar, um momento que temos um filho ou dizer, isto ocupa-me imenso tempo, eu tenho miúdos em casa, preciso-lhes agora dar mais atenção. Quando eles são pequeninos ainda passa bem. Começam a entrar na escola, eu se calhar devia ter uma coisa com menos que me desse mais disponibilidade em casa. E isso há ali um momento. E às vezes as pessoas decidem e vão fazer outras coisas, até porque o mercado hoje está aberto e vão fazer outras coisas, vão para consultoras, vão para... e às vezes podemos perder, já aconteceu, 1 ou 2, assim, é uma pena muito grande, e ainda por cima porque depois... a construção, fruto dos últimos 15 anos, houve ali uma fase em que não houve grande evolução de ordenados, houve ali grande dificuldade e as pessoas têm ali, e houve ali nessa fase então houve alguns saltos. Depois há o momento em que é aos 50 e poucos ali, em que um tipo diz assim, eu agora estou diretor de obra, eu quero fazer isto para o resto da minha vida porque esta é a minha última oportunidade de dar um salto para outra coisa. E aí depois temos os tipos... Por isso é que eu te disse... Então, por vocação... E diz assim, vou ficar isto até ao fim, eu tenho que experimentar outra coisa, e saltam outra vez. Sim. Por isso é que aquele exemplo engraçado, que é um gajo contratei agora com 55, com 57, passaram esta fase, estão resolvidos. Portanto, também sei que não vou resolver uma futura 10 anos. Mas traz-me uma experiência, e traz-me um conhecimento por adjuntos, pessoas maduras, e tira-me também um bocado de pressão, que é uma das coisas que também se calhar vamos falar aqui um bocadinho mais à frente, que é os desafios de tornar isto aliciante para os novos, para os jovens. Né? E eu hoje tenho malta com 30, 35 anos, uma pessoa está sempre com o coração nas mãos, e o gajo está contente, está satisfeito, já se quer ir embora. Hoje muito drive na administração é perceber se a nossa estrutura técnica, não é só os engenheiros, os preparadores, os encarregados, estão contentes, estão satisfeitos, porque facilmente eles hoje têm um desafio para ir para o outro lado qualquer. E eu sei que é sempre mais fácil pôr mais 10, 15% em cima de um ordenado. Pois se aquilo tem pernas para andar, se depois tem futuro, não sei, o que é certo é que depois posso-os perder. Então, o diretor da obra, já percebemos, é de facto este super-homem, como já te ouvi referir mais de uma vez, aliás, acho que a expressão do Furtado Marques... Exatamente, eu até ia dizer-te isso, que é uma expressão de um nosso ex-administrador e uma pessoa que durante estes 15 anos marcou muito a HCI, com a sua... Olha, muitas das coisas que eu herdei, muito boas, que estão aqui, foram fruto da experiência dele, do empenho dele, e é uma expressão que ele usa e é muito interessante. E isso é onde entram os tais diretores de grupo. Pronto. Portanto, o super-homem, diretor da obra, com esta responsabilidade e com capacidade que vai evoluindo para fazer a obra, e como é que ele se liga então à empresa, aparece o diretor de grupo, como vocês lhe chamam.
Claro. Estamos a falar de alguém que tem sob a sua alçada 4, 5, 6 obras, será isso? Ou meia dúzia de obras? Mas antes, só para te dizer uma coisa, para elencar, é o Super-Homem, mas como tu sabes, o Super-Homem, há assim, pá, aí 3 ou 4 filmes onde aparece e eles trocam 3 ou 4 de atores de cinema. Não há mais no mundo, portanto, nós procuramos, mas não existem. Mas temos uns gajos próximos, mas temos outros que vão aprendendo. Portanto, e para que isso aconteça, e para que isso junte, nós temos alguém que efetivamente já teve essa experiência e tem outras valências ao nível da gestão, da coordenação, da ponderação. É uma pessoa que põe ali um bocado, consegue estar a olhar para a floresta e não dar perdido nestas questões, que é muito importante isso. Sim. E esse é a tal diretor de grupo. E o diretor de grupo baseia-se basicamente, tem 4, 5, pode ter 6, depende das complexidades e do nível. Depende da experiência que o diretor de obra, que nós alocamos à obra, tem de experiência para fazer aquela obra, ou experiência de idade, ou traquejo, ou de mais dificuldades em determinadas funções ou determinadas áreas ou menos. E nós tentamos mediar isso. Normalmente também esse diretor de grupo gera um cliente. Por exemplo, nós temos a Ana, é um dos clientes nossos que nos dá bastante trabalho. Tentamos que a direção de grupo seja a mesma, para manter ali uma coerência de comunicação, para estarmos ali como também temos outro tipo de clientes que a outra direção de grupo faz. E essas pessoas são escolhidas normalmente não, são com exceção de um colega, talvez, mas são pessoas que foram criadas na empresa, têm mais de 10, 15 anos ali, foram diretores de obra, passaram como eu passei, eu fui direção de grupo de obras na HCI. E que conhecem bem a nossa cultura, conhecem bem, são pessoas que são críticas, são pessoas que contestam, que têm esta importância de não estarem satisfeitas com as coisas todos os dias e que nos ajudam a puxar, porque a insatisfação é o que nos faz evoluir e crescer e fazer as obras andar fazer coisas novas, não é? E fazer coisas novas e mesmo a fazer as coisas que estão, uma pessoa para ser ambiciosa no planeamento tem que estar insatisfeita em contínuo. Isso é um drive que nós, pelo menos eu fomento muito essa insatisfação, não tenho medo de que haja insatisfação na estrutura, isso é bom, uma insatisfação positiva, evidente. Portanto, eles são a cola disto. É a cola, era o termo que eu ia utilizar, é a cola disto, e acabam por ser muito um veículo de transmissão de cultura e de criar a cultura da empresa, imagino eu, porque são eles que estão a disseminar aquilo que é a HCI a todas as equipas que estão em obra. Sim, e dão o conforto das decisões, como eu te disse. O diretor de obra é o elemento sol, é o elemento charneiro, ele tem o poder. Mas é acompanhado por eles. As decisões são tomadas como é que funciona uma decisão, vamos dizer, uma contratação de uma subempreitada de 5 milhões de euros numa obra grande? O que é que se faz? Fazem-se as consultas, usam-se, por exemplo, imagina uma obra muito grande, normalmente os miúdos novos vão às consultas, falam com as pessoas, recebem propostas, aprende-se a fazer o que é uma comparação efetiva, que não é só preços unitários, o que é que está incluído, quais são os serviços que se prestam. Isto não se adjudica pelo preço, nunca. As pessoas podem achar que mas nunca se adjudica pelo preço. Claro que o preço é um elemento relevantíssimo, é que tem capacidade, não tem, consegue dar, tem disponibilidade, sabe dar resposta, a proposta está... tudo o que for envolvido. E depois a direção de grupo, nas grandes empreitadas, senta-se com a direção da obra, verifica, analisa as propostas, aparece normalmente nas reuniões finais com essas grandes empresas, dá aquele conforto e toma uma decisão. Eu acho que esta é a decisão certa, vamos a jogo, vamos. E normalmente isso passa para mim através de um formalismo e que eu normalmente depois interfiro, porque tenho reuniões com alguma regularidade com a direção de grupo, às vezes com os diretores de obra, e às vezes digo, eu normalmente só tenho direito de veto. Em termos práticos dou essa liberdade total. Ou quando quero, por exemplo, temos muito cuidado porque aí a área das especialidades envolve-se. Quando vamos para as áreas das instalações elétricas, ar-condicionado, nós tentamos dizer, atenção, nós não podemos dar porque de repente há uma empresa que aposta muito na HCI e depois não pode fazer as obras todas. Nós temos tantos... E às vezes eu interfiro e não vamos dar tudo à empresa A, não vamos, atenção que agora estes já estão a fazer a visibilidade das obras todas, não é? Claro, porque senão de repente nós às vezes somos o agente para que o nosso fornecedor não se porte tão bem como poderia portar porque o encharcamos de trabalho, porque agora ele é o que está a dar, é o gajo que é mais competitivo, é o gajo que até é bom. Nós às vezes temos de repente descobrimos um carpinteiro espetacular, ok? Uma empresa de carpintaria, toda a gente te adjudica, o gajo é competitivo, faz bem, o trabalho é bem feito, cumpre
por coisa. E depois tenho as obras todas a trabalhar com ele e depois já começa a ouvir o gajo já me falhou ali. A culpa muitas vezes a responsabilidade é nossa, porque virámos-nos todos para o mesmo e afogámos o desgraçado. Sim, e ele quer trabalho, quer responder. Portanto, isso eu interfiro. Muitas das vezes, ou às vezes veto por uma razão qualquer, desculpem lá, esse não, mas nunca chega ao momento final, porque vamos acompanhando. Há aquela gestão do dia-a-dia, nós temos, como não somos muitos, não chegamos a 200, nós cruzamos muito ali nos corredores, subimos as escadas, descemos a estrutura até própria. A nossa sede é uma coisa relativamente informal, é assim uma coisa onde nós conseguimos circular, temos uns corredores, umas escadas como qualquer empresa, mas são tudo portas muito abertas, eu cruzo-me com toda a gente na empresa, as pessoas cruzam-se comigo e entre nós e acabamos por aquela conversa de corredor, olha, estou a pensar a adjudicar ao fulano, está ali, não me metas nesse porque esse gajo agora deu ali um problema na obra de cima. Então, antes de ir ao cruzar nos corredores, no fundo estamos a dizer que o poder de decisão de diretor de obra e diretor de grupo é fortíssimo. Muito na verdade forte, é isso. eu diria mesmo. Tem uma responsabilidade fortíssima. Imensa. E isto, como é que uma empresa consegue delegar esta responsabilidade? A componente de confiança tem que ser brutal, porque isto não há, por muito mecanismo de controle que se ponha, no fim é a confiança humana, não é, que rege isto. Isso é uma coisa que não mudou desde que entrei, que é, eu quando entrei na HCI, na altura, o diretor de produção e a administração da altura passavam sempre essa mensagem. A figura de diretor de obra é um cargo de confiança. À parte de ter que ser bom tecnicamente, ter que ser ponderado, tudo isso, tem que haver confiança. E essa confiança é para isso, porque as pessoas, nós acreditamos, eu também acredito que isto não é possível fazer numa empresa que sejam 1000 pessoas ou 1000 diretores de obra. Assim, uma loucura, não é possível, porque não vamos conseguir. Nós, como somos 20, nós temos confiança naqueles que estão connosco. Portanto, sabemos que eles vão fazer o melhor. E dizemos claramente, assumam riscos, não tem problema. E de vez em quando sai a asneira. Claro que sai. Faz parte da curva. E eu tenho bons diretores de obra, há 1 ou 2 que até já são diretores de grupo na HCI, que andam há anos comigo, já os vi fazer tantas asneiras. Mas a asneira não define a pessoa, define que ele é a curva de aprendizagem, não é? É aquela coisa extraordinária. As pessoas dizem assim, o gajo erra imensas vezes, errou ao início tantas vezes e se calhar o gajo não é bom. Não, se o gajo for inteligente, nós aprendemos tão mais com os erros do que quando acertamos. E é o capital, não é? E é uma chatice, isto uma sua vez, é em especial com os filhos muitas vezes, que é o ser humano aprende com os erros, mas só aprende com os erros que ele comete. Temos muito pouca capacidade de aprender com os erros dos outros. É verdade. Que isto nesse buraco, é melhor, eu não caio, bomba. E só o exemplo, tu estás sempre a dizer a um filho... Quando eu também me enfio no buraco, é que você caraças, afinal estás sempre a dizer a um filho, não faças isto porque eu fiz assim, correu mal. E o gajo depois vai fazer na mesma. E ele só aprende quando ele fez. E isto acontece, porque depois eu já disse, atenção, eu já fui por aí, isso deu asneira, pronto. E temos que ter essa capacidade de aceitar. É claro que os riscos são medidos, nós depois partilhamos as responsabilidades, portanto é assim, faz parte da vida e acho que não nos temos dado nada mal com isto, estamos aqui há 45 anos, portanto em princípio, e já erramos muitas vezes, e todos os dias erramos, mas a soma das partes é muito positiva. Então, indo aos corredores, dizemos muitas vezes na Alphalink a expressão dos corredores do poder, que eu sou... Isso é uma coisa, parece quase de Washington. Parece, não, mas sou fervoroso adepto das pessoas chocarem umas com as outras nos corredores do poder, nos corredores. Nos corredores do poder tem assim muito mais sainete. E eu acredito mesmo que as empresas são um caldeirão cultural que une um conjunto de pessoas, e é esta cultura que faz com que coisas boas aconteçam. Mas eu sinto um bocadinho a dificuldade na atividade da Alphalink. Alphalink, gestão de projetos, portanto, por definição, a nossa atividade é por projetos. Por projetos quer dizer que há pessoas que estão a fazer um projeto, há outros que estão a outro, ou seja, as pessoas não têm que se cruzar umas com as outras a não ser que isso seja forçado. Portanto, trabalhamos muito isso, forçamos muito a que temos que nos juntar no extra projeto e por aí fora. Imagino que numa construtora isto é ainda mais difícil, até porque na nossa atividade há períodos tensos dos projetos que não estamos em obra.
Nós entramos muito antes das obras, não é? Entramos no papel em branco. Tem muito trabalho antes de nós começarmos as pessoas, a naturalmente, estão no escritório e cruzam-se umas com as outras e por aí fora. Quando entramos na fase de obra, perde-se ou tende-se a perder um bocadinho a visão onde é que as pessoas estão e como é que temos que forçar estes encontros. A construtora está, as equipas de obra, em especial, estão, por definição, em obra. É lá que trabalham. Como é que vocês conseguem que toda esta gente se veja uns aos outros, se cruze, ou seja, consiga partilhar essas lições? Há pouco dizias que há uma escada onde se cruzam, portanto, a escada do poder. Como é que as pessoas, como é que vão a essa escada porque têm que estar na obra? Então, antes de falar das obras e dessa questão, que é uma questão complexa e não é fácil de resolver, e nós não temos isso ainda a 100% resolvido, mas estamos a trabalhar outra vez para isso, porque já o tivemos resolvido. O tempo muda, os anos passam e as coisas são diferentes. Mas é engraçado que é mesmo os corredores do poder, ou no caso da HSI eu digo muito engraçado que é a escada, porque efetivamente há ali um elemento que é uma escada que sobe meio lance é a administração, meio lance para baixo é a produção e à esquerda é o comercial e cruzamos tantas vezes ali que acreditas que há coisas tão importantes na empresa que são decididas naquele patinho. Inclusive coisas entre administradores. Estamos ali, ao cimo, está ali às vezes um sofá, está lá o nosso presidente sentado e falamos, há um problema, não sei o que, resolve-se assim. E fazemos quantas vezes reuniões de administração, fecham-se a porta, aquela coisa mais formal, e não se decide nada. E de repente na escada resolve-se coisas mesmo importantes. Porque acho que é mesmo uma coisa... E nas direções de obra também se resolve muito assunto na escada, no corredor, cruzando com o colega, cruzando com o diretor do grupo e o diretor de obra. Olha, já agora estão aqui os dois. Como é que os diretores de obra vão à sede? Vão. Não vão tanto como eu gostaria, mas vão. E isto conta um bocadinho a história. Eu já agora conto um bocadinho do início. A HSI no início, e eu quando entrei, as obras eram efetivamente muito, muito diferentes nos anos 90. Nós, eminentemente, estávamos preocupados em executar a obra. As obras, o diretor de obra não estava muitas vezes em permanência na obra, ia, saía, entrava, os encarregados estavam. Eu digo muitas vezes, era uma empresa mais pequena e as obras mais pequenas, mas eu quando comecei a trabalhar, um engenheiro fazia 3 obras. Hoje em dia uma obra tem 3 engenheiros. Exatamente. Hoje em dia qualquer obra tem 3 engenheiros. Nós também um bocadinho assim, mas não tanto. Mas apesar de ter só uma, ou às vezes uma ou duas, íamos muito à sede, não havia grandes condições, porque na sede havia faxes, não é? Pronto, era assim uma coisa. E um gajo passava à sexta-feira, ia mandar os faxes, ia para a sede, às vezes ia ao sábado, porque queria ter um bocadinho para estar, mas juntávamos-nos todos e fazíamos conversa na sede. Portanto, havia uma grande cruzamento de culturas, troca de impressões, e criaram-se relações de amizade e de trabalho, de amizade no trabalho e de trocar, como é que tu resolveste aquilo, fala com o fulano tal, resolve. E isso, o mundo mudou muito, entrou os AutoCADs, depois entraram... Nós tínhamos os preparadores centralizados na sede, esses sim tinham várias obras. De repente entrou o AutoCAD, as obras começaram-se a complicar, as infraestruturas e todas as instalações elétricas, as condicionais, tudo extremamente complexo. Hoje um orçamento de A a Z vale 35% de instalações especiais, quer dizer, a construção civil já não pesa tudo. E começámos a ter fiscalizações e gestões de projeto e clientes que até querem ter gabinetes em obra. Nós temos que montar cidades de estaleiro e coisas extremamente complexas, internets, fax. E de repente o diretor de obra vai fazer o que há à sede. Tem tudo na obra, está lá tudo. E isto tem sido nos últimos 15 anos assim. E o que é que acontece? Efetivamente notou-se algum afastamento, e eu acho que isso é transversal a todas as empresas de construção, sobre estarmos juntos e partilharmos a informação. E, apesar de nós termos um momento, uma vez por mês, em que estamos sempre todos juntos. É uma questão cultural muito antiga, que é aquela reunião mensal com os diretores de obra, que são os chefes do seu centro de custo, vêm à sede, estamos todos juntos, falamos dos problemas, dizemos a faturação, fazemos ali estamos ali todos à volta da mesma mesa, numa brincadeira, eu diria uma brincadeira formal, mas tipo, eu faturou 100, e porquê é que não fatura? Um ritual. É um ritual, mas que é um bocado levado muito de... Agora, precisamos de rituais. É muito importante. E eu até já te contei uma vez essa história, até há pouco tempo tínhamos uma daquelas máquinas de calcular que fazia, que aí fatura só... E aquilo... Não interessava muito se a conta estava certa ou errada, era importante, era o tal ritual, como dizes e bem, de estarmos juntos ali, estamos todos no mesmo objetivo,
tu tiveste o mês inteiro fora a trabalhar numa obra, algures em Alcobaça e eu no Algarve, mas no fim estamos todos a trabalhar para a HCI e a puxar, a fazer o melhor, a remar para o mesmo lado. E de repente esses momentos também começámos a ser muitos, começaram a ficar, a palavra certa, a ficar um bocadinho difusos, com as pessoas iam e depois já não almoçavam juntas. E isto nos últimos 2 anos eu estou a fazer um esforço para que se retome esses momentos com mais vigor, que se criem momentos além do mês, de outros momentos que estamos a fazer, em que as pessoas têm que se cruzar, temos que tomar um pequeno almoço juntos, nem que seja por alguns, não conseguimos juntar todos. Nós temos que forçar a que as pessoas venham à sede. Não há um formalismo de vir tipo ao beijamão, é importante cruzar, mais importante forçar a que se choquem uns com os outros. Exatamente. Nós temos uma coisa que agora perdemos porque estamos com algum problema de área, de espaço que estamos a tentar resolver, que todos o diretor de obra tinha uma mesa, nem que fosse para estar vazia. Ele tinha que sentir que há um espaço na sede que era dele. Uma mesa pequenina, uma cadeira, ponha lá 3 papéis e meta a fotografia da filha ou da namorada ou do cão. Qualquer coisa que é dele e que ele sabe que é ali aquele espaço. E vai lá, está lá um bocado, encontra o colega que está no Algarve ou que está a fazer uma coisa. Aí falem, nem que seja de futebol, mas estejam à vontade para depois, se for preciso, se telefonem uns aos outros. Eu sei que eles se cruzam entre colegas, mesmo à noite, e às vezes os jovens engenheiros cruzam-se e jantam juntos. Isso é ótimo. É curioso que eu, cada vez que falo destes temas da cultura da empresa, há uma coisa que quase não aparece na conversa e naturalmente dilui-se, que é a tecnologia. Isto não tem nada a ver com tecnologia. Eu acho que cada vez mais temos mais tecnologia de comunicações, de tudo e mais alguma coisa, mas esta ligação humana de nos cruzarmos acho que é fundamental. Isso a tecnologia não pode substituir. Nós podemos fazer as reuniões por Teams, que são extremamente práticas para fazer aquelas reuniões de checklist. Eu sou a favor disso, faça-se um Teams. verifica só se está tudo cumprido. Sim, mas quando é preciso falar de assuntos mesmo a sério, é olhos nos olhos. Tem que ser... E não precisa de estar a fechar uma porta, uma reunião. Pode ser de juntar a máquina do café e de resolver um problema. Eu acho que existe esta vontade. Eu vou dar um exemplo. Acho que a minha estrutura, também eu tenho esta coisa boa, é porque eu acabei por ser criado nesta estrutura. Eu já fui adjunto, já fui diretor de obra. Eu conheço boa parte das pessoas, ou grande parte. Não conheço todos, é curioso, vê só. Ou pelo menos, quer dizer, de vista conheço, mas assim à vontade. Troquei agora de um preparador que veio dos Açores e vai dar uma ajuda na obra de Belas. E ele não fim... Belas é uma obra que temos em conjunto. É verdade. É uma obra bestial com e precisa de lá dar uma força, porque aquela obra precisa ali de um drive, porque o projeto precisa de ser ali mais maturado e eu preciso de ali uma forçazinha, nem que seja ali 3 meses. E ele telefona-me a mim, não precisa de falar, Nuno, aquilo é muito longe, é extraordinário. Ele vem dos Açores e vai para Belas. Todos os dias. Não, ele esteve a fazer uma obra nos Açores, mora em Setúbal e vai para Belas. E Belas é que é longe, não foi os Açores. Eu até comentei isso com ele. E eu compreendo, porque é uma dinâmica diferente. Aquilo eu disse, eu até tu estás combinado para um projeto muito grande que neste momento está assim meio parado, e neste momento vais-nos dar uma ajuda, tens de ter paciência, tens que fazer esse passo. E vais-nos ajudar nisso. E falamos, onde é que eu quero chegar aqui? Ele teve à vontade de falar comigo, telefonar-me, sem problema, e eu recebo toda a gente, não tem problema nenhum. Quando toda a gente sobe aquele lance de escada, eu terei sempre uma resposta, e isto não é ultrapassar hierarquias. Acho que há sempre um momento em que eu tenho que ter uma palavra para todas as pessoas saberem que eu, nem que seja para lhes dizer, olha, lamento, tem que ser assim. Agora, não tenho outra solução, é a vida. Os diretores de grupo têm tempo para ir à sede? Porque esses claramente andam mais deslocados, não é? Esses vivem no carro, ou onde quer que seja, mas têm, entre as obras, vão à sede. E nós até, eles são 5, como disse, mas eu digo, nós somos 6, porque eu também sou. Ok? E nós estamos muito, muito tempo juntos. E é onde eu passo ainda mais tempo com eles. E é aí que nasce, eu aí sei, do nosso ponto de vista, a relação com o cliente é muito, o diretor de obra, claro que sim, mas o diretor é através da direção de grupo. Sim, naturalmente, por exemplo, uma relação contigo ou é comigo ou é com a direção de grupo, porque é normal, porque o diretor de obra está muito envolvido com as equipas de obra,
lá está. E às vezes é preciso pôr as pessoas que estão de fora a falar entre elas, quando há problemas. E às vezes precisamos de aparecer, tipo como, epá, pronto, agora chegou um adulto, não é? Às vezes temos estes problemas em obras, às vezes as equipas embrulham-se e ficam zangadas, e às vezes temos que fazer de um lado e do outro, aparecer assim, pronto, agora chegou um adulto aqui, temos que lá ter calma, vamos ver o que é que se passa, porque faz parte da vida. Epá, isso é a gestão das equipas e faz parte. E como é que vês, agora assim já aproximando-nos aqui do final, como é que vês a forma como a indústria está a evoluir? E agora sim, tecnologia, e estamos a falar do BIM, que está a chegar com muita força às obras e por aí fora. Portanto, há aqui umas alterações que na origem tecnológicas, mas que estão a afetar a forma como todos trabalhamos. Tu achas que tudo isto que falámos, vamos pôr assim, pode mudar por causa disto a forma como se organizam e gerem as obras, ou achas que não, é mais uma ferramenta que aparece e a vida continua? Eu acho que vai forçar a mudar, a tecnologia vai forçar a mudar muitas coisas. E vai forçar a mudar, não, é porque é uma ferramenta que ficou disponível e temos cada vez... Já existe essa necessidade de nós temos que mudar aqui qualquer coisa de muito diferente. Na construção, e em particular na HCI, evidente, nós estamos neste meio, que é... Existe uma falta de recursos imensa. É uma coisa assustadora. Nos engenheiros, nos encarregados, nos preparadores, nos medidores. Pá, então a figura medidor é realmente hoje... Sim. É um jogador de futebol que vai para a Arábia Saudita. Os ordenados são quase esse nível. Os até administrativos de obra, que é assim uma coisa que eu diria que é mais uma coisa administrativa. É complicado. Técnicos de segurança, é uma loucura. Pessoas... Tanto tudo isso. Como há essa escassez... Eu vou tirar aqui os encarregados, porque eu não estou a ver como os encarregados nesta área de aproveitarmos menos, termos menos pessoas e fazer mais trabalho, porque é isso que onde eu quero chegar, é ao nível da preparação, da medição e todas estas coisas, o que é que vai acontecer? Os recursos são escassos. Nós vamos ter que aumentar, e está-se a aumentar, o mercado aumenta os valores, porque não há forma. Nós temos que continuar a ser competitivos, não podemos estar fora do mercado, senão os preços sempre aumentam. Portanto, temos que fazer com que as pessoas, sem gastarem muito mais tempo do que gastam, porque as pessoas também hoje dão cada vez mais valor a terem tempo para fazer outras coisas, o que é ótimo, atenção, é ótimo, porque temos que acabar de trabalhar 50 horas por semana, que é o que hoje se trabalha na construção, no mínimo. Pá, não vale a pena estar aqui a dizer 40, não é trote. E a disponibilidade mental, às vezes não é só trabalhar 50, a pessoa está em casa ao fim de semana, até a descansar, mas está preocupado. Está a pensar na abordagem de segunda-feira. Quando acordei às 6h50, que é a hora que eu acordo, tinha um telefone, à 1h25 tinha 3 telefonemas seguidos de um diretor de grupo da HCI. À 1h25 eu, puxa, pronto, já estou lixado, eu não ouvi. Epá, aconteceu, caiu qualquer coisa. Eram 7h10, telefonei. Rui, o que é que se passa? Não se passa nada. Telefonaste-me a uma e tal. Desculpa, fui passear o cão. Àquela hora, estás a ver? Deve ter tocado sem querer, mas o primeiro instinto estás a ver, esta preocupação latente, ela está sempre, mesmo de férias, é uma coisa desgastante. Porque uma pessoa sabe que está de férias ou está em casa, mas há coisas a acontecer, há riscos, faz parte da vida, e isso, quem vem para a construção tem que aceitar que isso vai estar sempre presente, não há solução. Os encarregados não vai ser muito fácil, cativar gente nova, temos que repensar, temos umas ideias lá dentro da HCI, mas vamos ver o que é que acontece, porque o encarregado, ao nível da preparação e da medição, por exemplo, aí sim, o teu caso do BIM, eu acho que nós vamos ter que voltar, se calhar, e eu tenho estado a pensar muito nisso, vamos ver se funciona bem, que é voltarmos outra vez à moda antiga. Como eu te disse, entrei na HCI nos anos 90, nós tínhamos uma área, um espaço enorme, cheio de estiradores, as pessoas faziam ainda desenhos à mão, uma carrada, e nessa altura não era preciso desenhar as casas de banho todas, porque ninguém ia fazer isso, fazia-se uma casa de banho tipo. Havia 2 licenças de AutoCAD, tinha que se quase marcar horas para ir lá experimentar. E de repente passámos para outra lógica, vão todos para as obras com os seus computadores, com os seus AutoCADs, e cada a obra tem o seu preparador. Hoje eu não vou ter esses recursos. O BIM permite, e nós já temos feito experiências em que se calhar voltamos outra vez não todos, centralizar na sede. Trabalhamos com as nossas equipas de BIM, com os preparadores batidos e que estão hoje a entrar no BIM. Hoje temos para aí 2/3 dos nossos preparadores já trabalham muito bem em BIM, sempre aglutinados e orientados por uma pessoa espetacular que nós temos na HCI, que é o Pedro Ferreirinha, que é assim o nosso
sol dos BIMs e das tecnologias, é até um rapaz aí famoso aí nas palestras, está sempre aí, é uma pessoa extraordinária que nos tem ajudado e tem uma imagem e uma ideia muito para a frente destas questões das tecnologias, não só o BIM. Ele é o nosso espírito inquieto nessa área, que eu adoro, quando ele vem olha, lá está, quando nos cruzamos ali nas escadas, ele diz, epá, tenho uma ideia, queres-me ouvir? E eu digo, pronto, olha, mais uma ideia. Epá, é isto que nós precisamos, que é uma ideia para otimizarmos isto, porque vamos ter que partilhar estes recursos. E tem que ser eficiente, ele não é para depois fazer mais horas. A tua esperança é que a tecnologia venha permitir aliviar recursos de alguma maneira. Medições. Hoje o BIM vai nos ajudar profundamente. Eu tenho que ter os mesmos medidores que tenho, espero não ter menos, mas eles vão ter que fazer muito mais através do recurso da tecnologia. Não é gastar mais tempo, mas é fazer muito mais. Eu acredito nisso. Não querendo desanimar, mas dá-me ideia que no que a tecnologia diz respeito, desde que se inventou o arado, para aí, que qualquer peça de tecnologia que a humanidade põe em cima da mesa dá mais trabalho e não dá menos. Os arautos e agora a tecnologia vai tirar o emprego, tipicamente é preciso ainda mais. Eu acho que aqui estamos tranquilos, não vai tirar, porque o recurso é menos escasso. Não tira. A minha dúvida é se vai ter esse efeito que tu pretendes. Vai ter que ter, porque não há. E é diferente. Não há. Como é que vamos fazer? E as obras sempre vão ter que se fazer, portanto não há. Portanto, se não há, como é que as pessoas fazem? O caso dos encarregados é mesmo um problema. Eu aqui tenho esta percepção, acredito que isto possa acontecer, não será sempre. O caso desta da Bondstone, nós estamos já a experimentar isso. Temos um jovem preparador em obra e temos uma pessoa muito sénior a fazer este trabalho transversal em ambiente BIM. Apostamos nós fazer muita parte desta área do BIM e as especialidades também já estão em BIM. Vamos agora colocar lá um novo preparador, já para dar alguma experiência e alguma rapidez, mas lá está, vai entrar aqui, vai intervir e depois há de ir para outras obras, portanto. As empresas hoje, e a HCI, têm que ter uma estrutura técnica versátil que possa fazer este tipo de abordagens. Portanto, eu acredito nestas áreas, ao nível da parte administrativa, não estar aquele administrativo muito formal, sentado na obra e só faz aquela, vamos ter que arranjar aqui uns mecanismos de coisas mais fáceis de trabalhar, os técnicos de segurança, vamos ter que cruzar isto. Não vejo como. De repente não vejo como, vamos ver se funciona. Eu acredito que sim. Nos encarregados é que é o tema. Porque o encarregado é uma coisa que não dá para fazer, não dá para gerir obras por Teams, não é? O gajo não está em casa e tem 2, 3 ecrãs e está a fazer uma obra no Algarve, não dá, então, não é? Reconhecendo que o encarregado está ao nível do lince da Serra da Malcata, que realmente não há muitos, tu vês a possibilidade de a função de encarregado ser preenchida por engenheiros, que também não há muitos já agora. Vês esse jogo a poder acontecer ou não? Já nos passou muito isso pela cabeça, ok? Só para dizer o que é que nós estamos a fazer a seguinte, e já te digo o que é que eu acho. O que é que estamos a tentar fazer? Estamos a pegar em jovens, tradicionalmente são sempre homens, nunca nos apareceu nenhuma senhora a querer fazer de encarregado. Não sem problema nenhum, mas não aparece. Jovens, miúdos, que fazem os chefes de equipas de advogados de várias nacionalidades, inclusive, e não está a correr mal, e que nos encostamos aos maiores. E o tema é que às vezes os perca, porque depois alguém chega ali e leva, porque paga muito mais ou por não sei o quê. Estamos a tentar, não é muito fácil, E isto é uma coisa que depois demora tempo. E depois corre mal, passou 15 anos ou 10 anos, porque depois fazer um bom encarregado demora 15 anos. Não, ponto. E eu posso perdê-lo no caminho. Chego ao fim de 10 anos e digo, isto não funcionou bem, o gajo afinal não vai lá, ou 5 ou 3, porque não é mesmo fácil. E depois, até nesta área, e depois são pessoas bem pagas, muito bem pagas, sempre foram. Sim. E não é fácil convencer hoje mesmo os jovens sem formação ou sem uma formação universitária ir para encarregados, porque obriga à disponibilidade de estar fisicamente num sítio, acordar cedo, sair tarde. É um sítio duro, não é? É duro. Uma obra. É muito duro. E tu vês, normalmente o encarregado tradicional começava a trabalhar aos 14, 15 anos e chegava aos 60 já não consegue trabalhar mais porque já teve uma carreira muito intensa. A ideia dos engenheiros fazerem de encarregados, eu às vezes pergunto assim, engenheiros fazerem de encarregados, por que não? Ok, por que não? E eu pergunto, eu hoje pergunto, será que há algum que queira, não é? Com todos,
E eu agora, falando aqui direto, nós recrutamos, tentamos sempre procurar, lá está, a nossa base de recrutamento, nós como somos relativamente poucos, para uma empresa de construção, nem 200 somos, porque temos pessoas muito competentes, acho eu, e acredito, bem pagas, e com capacidade, muita capacidade. Não precisamos também assim muita gente, também não faturamos bis, não é? Mas o que eu vejo, nós procuramos bons, capacidade. Vamos ao técnico, por exemplo, ou à Universidade do Porto, ou à Universidade Nova. As pessoas que saem de lá hoje, já não há muitos engenheiros. Os que saem, 2/3 querem ir para a consultoria, querem ir para coisa. As obras é muito bonito, mas é só para lá passar. Muito menos para encarregado. Pronto, esses aí está fora. Então, se calhar temos que lhes mudar o nome. A pergunta podia fazer sentido. Agora vamos ao Barreiro, ou não sei o quê. Engenheiros. O problema é que eu acho que eles têm competências e até podiam não fazer bem, mas isto não tem só a ver com isso. Tem a ver é que mas isso tem a ver com uma questão civilizacional e não é só da construção, não é? Que é... Nós encaminhamos hoje as pessoas todas para serem engenheiros, para ser doutores, para ser advogados, não sei o quê, e depois temos escassez noutras áreas e de repente tens de dizer, por exemplo, encarregado de eletricidade, não é? Também cada vez há mais escassez de encarregados, um bom encarregado de eletricidade, um gajo que sabe fazer instalação elétrica por aquilo andar, ganha o que quer no mercado. Não há. O engenheiro eletrotécnico, agora vais para encarregado de eletricidade. Será que o gajo... E eu às vezes pergunto assim, eu gostava que o meu filho fosse assim, se calhar não, se calhar isto é um preconceito social. Mas que existe. Mas que existe, não está fácil. Sim. Eu acho que, por exemplo, nos países da Europa do Norte este preconceito já mudou. Sim. Já mudou um bocado, já é diferente. Se calhar é um caminho. Eu acho que neste momento, nos próximos 5, 10 anos, não tem sido geracional, fácil. Quase, não é fácil. Não sei se resolve. Concluindo, sabendo que, portanto, consciente que acabaste de dizer, as obras é muito duro, e ser engenheiro, e são não sei quantas horas por semana, e isso tudo, fujam disto, não é? Portanto, depois deste teu discurso semi-apocalíptico, pergunto eu, que palavra de incentivo darias, ou que conselho, se quiseres, alguém que esteja a acabar o curso e está a ponderar, vou seguir por aqui, vou seguir por ali, o que é que tu dirias dizer, olha que esta carreira de entrar na indústria pela obra vale a pena e, ou seja, o que é que farias para incentivar ou que conselho darias a quem esteja nesta posição? Antes de mais nada, entrar na indústria da construção é espetacular, mas isto é a minha opinião particular e não seja para as obras, seja para a gestão de projeto, para os projetos, para o que for. Isto é fabuloso, mas aqui a gênese é o seguinte, uma pessoa tem mesmo que gostar disto, tem que achar piada esta coisa de... pegar em qualquer coisa que não existe e dizer assim, aparece um tipo qualquer e diz assim, vamos fazer aqui um hospital. E juntam-se uns projetistas, uns tipos com umas ideias, fazem uns projetos, licencia-se, não sei o quê, aparecem outros malucos a construir e no final aquilo dá-se à chave e metem-se médicos lá dentro e eu acho que isto sou eu. E eu hoje é o que ainda eu gosto mesmo de me dar um prazer. Um gajo diz assim, é chegar a passar 30 anos de carreira e chegar... Quando eu tiver 150 anos, como tu, né? Tu também dizes que é até aos 150, um gajo olhar para trás e diz assim, caramba, poxa, estão aqui coisas feitas, isto está aqui, passou... É palpável. Sim. É palpável. Sim, é muito gratificante. E é muito gratificante, seja o que for. Sou um adepto da indústria. E isto é espetacular. Portanto, se uma pessoa tem este drive, isto vale a pena estar aqui. Agora, se depois vai para o projeto, se vai para... Agora, porquê as obras? A obra é mesmo isto. É isto que nós temos que é uma coisa, a obra tem uma coisa espetacular, é que não é todos os dias igual. E quem gosta de ter uma agitação natural na sua vida, eu já não vou dizer se é porque é muito giro tecnicamente, ou porque não sei o quê. Não, é porque isto tem uma agitação natural e é diferente todos os dias. Sim. É o que eu digo, por pior que corra é a obra A hoje, eu sei que esta há de acabar e eu vou fazer a B. Depois vai ser pior, se calhar, é logo que se vê. Sim. Mas é diferente, o fiscal é diferente, o engenheiro, o encarregado, agora é uma reabilitação e é escavar, ou outra é fazer uma remodelação, e o problema hoje é este, e amanhã é o outro. Apesar que depois no fim os problemas reduzem-se se nós depois tentarmos os escalpelizar até ao limite, são sempre os mesmos temas, não é? São as pessoas, E depois a construção, mas isso no projeto não tanto, mas vocês na coordenação também têm essa parte boa que é, tu acabas por, e quem gosta,
Porque é preciso gostar de se envolver com pessoas. Porque se uma pessoa não gostar de estar com pessoas e estar com outras, vai para a informática, enfia-se num computador e está o dia todo a fazer programação. Ok? Há pessoas que gostam, ainda bem que somos todos diferentes. Isto obriga-nos a falar com o Presidente da Câmara e com o servente. Obriga-nos a falar com o engenheiro da Ordem dos Engenheiros, o fiscal da Câmara, o dono de obra que é gestor, ou o médico num hospital, com o encarregado e com o carpinteiro e com o gajo que veio do Paquistão e um cliente inglês. Portanto, tens que falar inglês, tens que falar coisas, tens que, às vezes, com os paquistaneses tens que falar com gestos, que é uma coisa extraordinária. Ou arranjar alguém que falas em inglês para um fulano, que ele depois traduz para uma língua qualquer, não sei se é farsi, se é o que é, muitas das vezes são dialetos. É assim uma coisa... Se isso, no fim, for um saldo positivo, porque depois isto no fim... Não há muitas mais indústrias em que isto acontece. Não há. Uma fábrica tem outro tipo de agitação, mas depois ela estando em rotação é aquilo que é. E há quem gosta, assim... Portanto, isto é para espíritos inquietos. Se tivesses 23 anos, sabendo o que sabes hoje, era o caminho que seguias. Era porque eu sou assim, mas é porque é para mim. Isto tem que ser uma escolha pessoal. E eu, quantas vezes, é uma coisa muito boa. Nós experimentamos, e tem jovens engenheiros que andaram comigo, até quando eu era diretor de obras, cheguei a ter dois adjuntos deles, que até um deles até ainda é o meu amigo, em que ao fim do ano eu disse, isto não é para ti, para não. E ele diz, tens razão, hoje é projetista, está nas Caldas, e o gajo disse, foi o melhor conselho que me deram, eu estava ali completamente perdido, porque aqui, isto só é possível se uma pessoa no final do dia disser, o saldo disto é porreiro, eu faço coisas. Ainda ontem cruzei-me com alguém no elevador e disse, o trabalho, estão quase as férias. Pois as férias ainda só no final de agosto. Eu disse, mas eu graças a Deus ainda faço o que gosto. Gosto. Chego ao fim do dia, há dias em que fiz coisas horríveis, mas há dias em que duros, há dias tensos, e há dias não sei o quê, mas no fim uma pessoa olha e diz, mas valeu a pena. Não, também não tem interesse. Histórias boas para contar. Então, e os problemas é que nos fazem trabalhar, porque também, olha, outra coisa que eu digo, às vezes aquele diretor da obra, é só problemas, se não houvesse problemas também não havia trabalho. Nós estamos cá para resolver problemas. Essa é a questão. E outra questão, e é hoje, na minha função de administração, que é uma coisa que é muito importante, que é montar uma estrutura coerente de passar uma mensagem para as gerações que hão de formar a HCI daqui a 20 anos, de que isto tem que ter aqui um fio condutor, uma forma de estar, uma maneira de nós abordarmos as obras que não é só formal, mas informal, das relações interpessoais, das relações com os clientes, e isso é que é mesmo verdadeiramente o drive que eu gostaria que a direção de obra, que além de muito competente, além de capacidade de organização, de espírito de sacrifício e persistência que é preciso ter essas capacidades interpessoais de saber negociar, saber chegar a um encontro com interesses diferentes, porque nós hoje numa obra depois temos o interesse do dono de obra. Há um interesse comum que é a obra, fazer bem, mas depois o dono de obra tem determinados objetivos, nós temos outros, e nós no fim temos que encontrar um ponto de encontro, porque a obra tem que ficar bem feita. Cultura da empresa que vai exatamente, e é importante que as pessoas tenham essa capacidade e esse bom senso. E isto não é mesmo fácil, arranjar esse tal super-homem. Não é fácil, mas é muito giro. Okay. Nuno, muito obrigado por esta conversa. Eu te agradeço imenso este desafio, para mim é assim, são ambientes assim menos, não são tão obra, não é? Pois, lá está, é um dia diferente. É um dia diferente. E estas coisas fazem as nossas agitações interiores, não é? E que nos fazem crescer, não é? Gostei muito, satisfizeste uma parte da minha curiosidade de há décadas de perceber como é que é isto, uma empresa de construção. Isto dava mais outra conversa, não é? Ou mais duas ou três. E quem sabe, não é? Coisas mais específicas. E eu agradeço-te imenso esta oportunidade de estarmos aqui e de falarmos aqui, neste caso da HCI, e desta relação que até temos com vocês, que acho que tem um saldo muito positivo, não é? Também teve algumas agitações e algumas tensões. E vai ter muitas mais, mas que nos faz crescer a vocês e a nós, muitos giros. E vocês fazem-nos muito... Tu, em particular, já me pões-nos, a mim e à HCI, de vez em quando nós estamos nos desafios de agitação e de puxa-nos para a zona de desconforto. E não é só esta questão das entrevistas, não é? É mesmo coisas de, ainda falámos há dias, e porquê é que não experimentam fazer um relatório que é só uma página? Eu preciso dessas agitações. E vamos aceitar estes desafios todos os dias. É uma coisa gira que... E é conversando e falando e trocando ideias que vamos fazendo isto, não é?
Muito Nuno, obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. E foi a nossa conversa, o nosso Passo a Dois com Nuno Guerra, administrador da HCI. Até breve.